palavra de Deus com você. Na carta de Paulo a Filemon. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Eu não vou pedir para você ficar de pé, porque eu sei que a reverência está no coração. E eu sei que você já esteve de pé hoje. Mas se você quiser ficar de pé para que eu saiba quem já encontrou, você vai me ajudar, por favor. Vamos ler? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Já que você está de pé, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, eu te rendo graça, porque eu sei mais do que qualquer outra pessoa que está aqui, que se não for, Senhor, nós não temos nada a oferecer. E isso não é demagogia, Senhor, é apenas a verdade. Todos nós carecemos da tua graça, porque nós podemos falar ao homem no intelecto dele, mas só o Senhor pode transformar a alma e o espírito.
Por isso te peço, Senhor, que a sua palavra venha como está lá em Hebreus, que ela tenha poder para dividir entre alma e espírito, que possa falar conosco hoje, para a glória do teu nome, de uma forma maravilhosa, no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Você sabe o que é legal, o que aconteceu hoje aqui? Eu não sei quantos de vocês já leu algum livro da Bíblia, mas hoje, se você me seguiu aqui, você já não morre mais sem ler um livro da Bíblia. Você acabou de ler um livro da Bíblia hoje. Então, se você nunca leu um livro da Bíblia, se você me acompanhou hoje aqui, você acabou de ler um livro da Bíblia. Se alguém perguntar para você, você já leu algum livro da Bíblia? Já li um livro. Mas, antes de introduzir aquilo que eu queria falar, eu quero voltar em 2 versos, que é o verso 8 e o verso 9, quando Paulo fala assim: por isso mesmo, ou por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar, que você cumpra o seu dever. Ele fala: prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu vim apelar hoje. Eu vim apelar através do ágape, do amor perfeito. Mas eu quero que até chegarmos a esse apelo de Paulo, nós possamos entender o que está acontecendo. Se você prestar atenção no versículo 18, Paulo vai dizer assim: se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, põe em minha conta. Onésimo era o escravo de Filemon. Onésimo, ele fazia parte do Império Romano, que tinha naquele primeiro século 60 milhões de pessoas. 1/5 dessa população, 12 milhões, eram escravos. Eles nasciam escravos, eles eram feitos escravos quando Roma conquistava algum povo. E você não pense que dava para distinguir um escravo quando ele passava na rua. Você podia distinguir um escravo rural, mas tinha médico escravo, tinha contador escravo, tinha gerente de loja escravo. Você tinha todo tipo de gente escravo. Você não conseguia distinguir eles quando eles passavam pela rua. O escravo urbano que morava numa cidade, morava numa casa como de um homem crente como Filemon, ele era bem tratado. Onésimo certamente cresceu ali. Filemon é um homem crente. Paulo vai mostrar que a igreja se reunia na casa dele. A igreja de Filemon, a igreja da casa de Filemon era na cidade de Colossos. Os escravos urbanos, eles então cresciam ali, eles tinham que comer, eles eram bem tratados. O escravo rural que estava nas minas, eles não tinham tanto privilégio quanto esse escravo urbano. Mas agora, não se sabe porquê, pelo que nós entendemos no versículo 18, quando Paulo fala assim: se ele o prejudicou em alguma coisa, parece que Onésimo tinha roubado Filemon e tinha fugido. E aí acontece uma coisa interessante. Ele se tornou um ladrão, ele se tornou um traidor, ele se tornou um fugitivo. Só que 1/5 da população era escrava e era mão de obra que fazia com que a economia girasse. Então Roma não queria que houvesse uma revolta de escravos fujões. E Roma permitia que, se um senhor tivesse um escravo que fugisse, ele poderia punir de 3 formas. Ele poderia açoitá-lo da forma que quisesse. Ele poderia pegar esse escravo, quando ele recuperasse esse escravo, ele poderia colocar um ferro no fogo com um F e cravar na testa dele o F para todo mundo saber que ele era um escravo fujão. Ou ele poderia matar esse escravo. Onésimo foge e, como nós estamos lendo Filemon, tudo indica que Onésimo estava em Roma quando Paulo estava na sua primeira prisão domiciliar em 60. E Onésimo está ali em Roma. Roma era uma cidade de 870 mil habitantes. Onésimo foge para Roma para se esconder. Uma cidade quase 3 vezes maior do que conquista. Como achar um escravo ali? Então ele sai com seus planos e agora ele é um homem livre. Ele roubou e ele tem com que, talvez, conquistar os sonhos que tanto sonhou, a liberdade que ele tanto quis. Só que tudo indica que os planos de Onésimo não foram tão bem feitos ou foram tão à frente quanto ele pensava que iria. Parece que uma hora esse dinheiro acaba. E como Onésimo sabe que Paulo está em Roma, eu não sei porquê,
talvez seja uma obra do Espírito Santo, ou certamente o é, Onésimo procura Paulo, e Paulo está pregando em casa. E em uma dessas pregações, por ele já ter ouvido falar a respeito de Paulo, quando Paulo estava em Éfeso, quando Filemão falava a respeito de Paulo, ele vai escutar Paulo, e no que ele escuta Paulo, ele aceita a mensagem do Evangelho, e ele se converte. E ele está ali, e ele se torna uma pessoa que está servindo a Paulo. Mas se ele se converteu, presta atenção, se ele se converteu, porque a conversão parte do princípio do arrependimento, ele se arrependeu dos seus pecados. E se ele se arrependeu dos seus pecados, ele tem de restituir quem ele prejudicou. Porque qual é o problema do Evangelho hoje? É verdade, eu fiz parte dessa igreja. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que nós fazemos o apelo, as pessoas vêm na frente e recebem a Jesus. Mas elas sabem o que é conversão? Converter é mudar de direção, é mudar de rota. Eu lembro bem quando eu estava no seminário que o professor desenhou uma cruz e ele fez um caminho que nós caminhávamos para um lado, mas quando você converte é como você dirigindo uma estrada e tem um retorno, você retorna e volta para a cruz. Onésimo precisava voltar para restituir aquele homem que lhe prejudicou. Mas como ele vai voltar se ele tinha traído? Presta atenção. Ele tinha roubado e ele tinha decepcionado. Como voltar agora? Será que Filemão de fato é cristão o suficiente para perdoar Onésimo? Será que Filemão de fato é um homem de Deus que não vai açoitá-lo até que ele chegue à beira da morte? Será que Filemão não vai querer colocar nele um F para que todo mundo possa julgá-lo quando passar na rua? Será que Filemão não vai querer matá-lo? Então Paulo escreve 2 cartas quando ele está lá em Roma, enviada por Tíquico à igreja de Colossos. Eu gostaria de ler com vocês, só para que a gente se situe, para que a gente possa entrar na mensagem. Colossenses capítulo 4. Vocês estão me ouvindo direitinho, amém? Estão me ouvindo aí? Quem é que está na mesa de som? Você pode me dar um pouquinho mais de som? Lê comigo a partir do versículo 7. Colossenses 4, 7 fala assim: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele vai dizer, ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, para que ele lhes fortaleça o coração. Versículo 9. Ele irá com... Tem alguém aqui? Ele irá com Onésimo. Mas quem é Onésimo? Fiel e amado irmão, que é um de vocês. Aí Paulo vai mandar Onésimo voltar, mas Paulo vai mandar Onésimo voltar com 2 cartas. Uma para Colossos, para a igreja toda, e uma carta pessoal para Filemão. E talvez quando Paulo fala para Onésimo, você se arrependeu, presta atenção aqui. Você se arrependeu, você se converteu, mas Onésimo, você precisa restaurar a quem você causou dano. Você precisa restituir a quem você prejudicou. Você precisa consertar aquilo que você fez de errado. Você está me ouvindo, amém? Porque o que é evangelho, irmão? Para onde nós queremos ir? Eu penso que o evangelho é a boa nova do reino de Deus. Enquanto os homens, porque a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Enquanto os homens vivem o evangelho da terra, eles jamais poderão alcançar o céu. E as pessoas têm distorcido isso. Onésimo, você precisa voltar para restituir. Porque onde há arrependimento, também tem de haver restituição. Você vê, as pessoas se convertem. Eu quero dar um exemplo para você rapidinho. As pessoas se convertem, eles têm um filho que eles nunca deram atenção para o filho. Eles vêm para a igreja e se convertem. E aí dizem que aceita Jesus, mas nunca volta para restituir o filho que foi abandonado quando ele não conhecia Jesus. Existe conversão nisso. Esse evangelho transformou a vida dele. Será que ele não está apenas convencido, querendo ir para o céu? Onésimo, você precisa voltar.
As pessoas se convertem e elas são caloteiras, elas compram e não pagam, elas fazem todo tipo de coisa, mas elas se convertem, conhecem Jesus, e sabe o que acontece? Elas esquecem de voltar para reparar aquilo. Como as pessoas vão acreditar numa conversão como essa? Você precisa voltar, Onésimo, mas você não vai voltar sozinho. Você vai voltar com uma carta. Eu conheço, eu sei quem é Filemon. Você vai voltar. Você vai restituir a quem você prejudicou. E o problema, irmãos, não é nem isso. O problema é que tem muita gente dentro da igreja prejudicando as pessoas e nunca volta para restituir. E a igreja vive escandalizada, vive desacreditada por causa do mau testemunho das pessoas. As pessoas não acreditam mais no Evangelho. As pessoas não acreditam mais em transformação. Por quê? Porque não vem transformação em nós. Mas Onésimo vai voltar com Tíquico. E ele tem uma carta na mão. E talvez Filemon, quando o encontra e veja de longe voltando, fala assim, talvez Filemon pense, eu tenho o meu escravo de volta. E antes de caminhar um pouco mais, eu gostaria de falar uma coisa. A primeira coisa que Paulo faz quando escreve a carta a Filemon, irmãos, é lembrar a Filemon quem é Filemon. Presta atenção. Paulo diz assim, no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A quem? A você, Filemon. Nosso o quê? Nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne na sua casa com você. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Agora presta atenção no 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Versículo 5. Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, do seu amor por todos os santos. Qual é o primeiro passo que Paulo dá para enviar Filemon, para enviar Onésimo a Filemon? Primeiro ele tem de lembrar a Filemon quem Filemon é. Porque às vezes nós esquecemos quem somos quando precisamos perdoar. Você está me entendendo? Quando é para nós perdoarmos, nós esquecemos quem somos. Então Paulo faz questão de lembrar, eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor, do seu ágape, eu sei quem você é. Antes de Paulo fazer o apelo, ele lembra quem é Filemon. A igreja que não perdoa, jamais receberá perdão. Irmão, eu sei que todos nós ficamos magoados. Mas Filemon tem de ser lembrado por Paulo. Por quê? Porque quando alguma coisa me encostar algo, eu tenho de lembrar quem sou e quem professo. Eu não pertenço mais a mim. Onésimo não fugiu, fugiu. Agora ele está voltando para restituir. Mas a pessoa que vai receber, está disposta a receber a restituição? Ou vai querer vingar-se? É por isso que nós temos músicas como Sabor de Mel. Que as pessoas ficam loucas para ser honrada, para humilhar as outras, não para glorificar a Deus. Se vestem para as outras, andam num carro para as outras, fazem as coisas para as outras e deixam de glorificar a quem merece. A igreja quer ser vista quando Jesus devia aparecer. Por isso que quando Pedro, ele está passando diante da porta formosa, aquela porta de bronze, e ele encontra aquele coxo sentado ali, e eu falei, aquela ali é uma estratégia tremenda, porque se um mendigo senta na porta da igreja, não tem como o cara entrar para adorar a Deus sem contribuir. Você não pode adorar a Deus e ver o mendigo pedindo e virar o rosto, a não ser que você esteja quebrado. E quando ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e toma aquele cara pela mão e põe de pé, e todo mundo vem para adorar a Pedro. Antes de Pedro levantar a ele, quer que Pedro diz para ele, olha para mim, o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu tenho alguma coisa, eu tenho algo melhor do que a prata e o ouro. Eu tenho Jesus que pode te curar. Olha para mim agora. Mas quando todo mundo vem olhar para ele, o que é que ele fala? Depois que o cara é curado, não olhe para mim, não foi eu quem fez, foi Jesus quem fez. Irmãos, quando se faz milagre e a sua fé que vai ser usada, olha para mim. Quando é para glorificar, não olha mais para mim, olha para Jesus. O problema é que quando eu faço milagre, eu quero que as pessoas olhem para mim, eu deixo de dar glória para quem merece, a igreja está morrendo.
Eu digo, vem para cá, porque aqui está a mão do Senhor. Mas a mão do Senhor não está em todos os lugares. Eu quero agregar pessoas. Eu não quero levá-las a Cristo. E o Evangelho, irmãos, a primeira coisa que o Evangelho faz em você, ele te transforma. Se o Evangelho não te transformou, ele não é o Evangelho. E o que é transformação? Paulo vai dizer: renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não a sua vontade. Você está entendendo? Existe uma renovação pela transformação, para que possa experimentar. Quem não foi transformado não experimenta a vontade de Deus, experimenta a sua própria vontade. E a nossa vontade pode ser boa, mas perfeita e agradável só de Deus. Você precisa voltar. Mas antes de você voltar, eu quero dizer para Filemão, eu quero lembrar para Filemão quem ele é. Eu ouço falar da sua fé e do seu amor. E aí, eu quero perguntar para você: o que as pessoas têm falado a respeito da nossa fé e do nosso amor? Será que eles poderiam enviar um Onésimo para a gente com a certeza de que nós iríamos perdoar? Será que estamos dispostos a perdoar aqueles que nos prejudicaram? E aí Paulo fala assim: eu ouço falar da sua fé e do seu amor, eu estou lembrando para você quem você é. E agora que eu estou lembrando quem você é, eu quero fazer um apelo com base no amor: perdoe. Porque o perdão, irmãos, é a graça em movimento. E perdoar é fácil? Eu vou te falar, perdoar não é fácil. Eu faço visita às vezes. E esses dias eu me senti... Eu fui numa casa, num desses bairros, eu não sabia o que estava acontecendo. E quando eu sentei naquele sofá, nós fomos visitar uma casa, eu vi aquelas paredes. Eu olhei para a estante, eu olhei para o sofá, eu estava calado, eu fui a última pessoa a falar. E as pessoas estavam falando para uma jovem que estava passando por um processo de tentativa de suicídio. E eu estava olhando para ela e eu não sabia nada da história dela, mas de repente eu peguei a palavra e eu falei a respeito de perdão. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tenho falado para as pessoas: eu não posso te prometer nada além do que Jesus promete. E eu descobri que o segredo do Evangelho é aquilo que todo mundo quer. Quando Jesus, ele vai para o Pai, ele não disse que vai te deixar rico, ele não disse que vai te deixar sem passar a luta. Ele disse para você: eu deixo a minha paz para você, a minha paz eu te dou, eu não te dou paz como o mundo dá. Então eu não podia chegar na casa daquela mulher e prometer nada para ela, mas eu poderia falar para ela que Jesus tinha uma paz que o mundo não tem. Mas para receber a paz de Jesus, você precisa entender o Evangelho. E você sabe o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é cruz. O Evangelho é renúncia. O Evangelho vai ser sempre contra a nossa vontade, vai ser sempre a favor da vontade de Deus. E eu falei para ela, sem saber: você precisa perdoar. Se você perdoar, Jesus tem uma paz para você que a sua conta gorda no banco não pode te dar. Porque quem tem muito dinheiro vive com medo de perder o dinheiro. Jesus pode te dar uma paz que nenhum homem pode te dar. Porque quem tem a paz de Jesus tem a certeza de que estará com Ele para a eternidade. O diabo não pode roubar isso da gente. Amém ou não amém? Você está entendendo? Se o seu filho morre e você tem a paz de Cristo, você sabe para onde seu filho vai. É por isso que o mundo fica maluco. É uma paz que o mundo não pode dar. E quando eu saí dali, eu descobri uma coisa. As pessoas que estavam comigo falaram assim: pastor, aquela jovem, ela estava segurando na mãe dela quando o homem pegou a mãe dela e deu uma facada na mãe dela, enquanto ela ainda era criancinha, e matou a mãe dela, e o homem mora na frente da casa dela. Agora eu te pergunto: é fácil perdoar? Alguém que matou a sua mãe, agora você está morando sozinho, seu pai te abandonou, você não tem ninguém, é fácil perdoar? Mas eu vou te falar, não é fácil, mas é necessário. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém pode dar o que não tem. Quem não perdoa nunca recebeu o perdão de Deus.
Eu não posso arrancar aqui de você aquilo que você não tem. Você só pode dar o que você tem. Se o homem tem paz, ele pode levar a paz. Se o homem recebeu perdão, ele consegue perdoar, porque só quem foi perdoado entende o perdão do Senhor. Por isso que Paulo está lembrando para Onésimo: Onésimo, eu sei quem você é, eu ouço falar da sua fé, eu ouço falar do seu amor. Eu estou enviando Onésimo de volta. Filemão, eu estou enviando Onésimo de volta. E eu quero fazer um apelo com base no ágape, no amor. Perdoe. Eu vou te falar, enquanto você não perdoar, você vai continuar preso, porque só quem perdoa consegue ser livre de verdade. Então ele vai, e ele leva essa carta. E Paulo está lembrando para Onésimo para Filemão quem ele é. E eu quero te lembrar, quem é você? Você ainda está preso em amargura? Alguém te feriu? Alguém te machucou? Eu quero fazer um apelo com base no amor. Se você já recebeu o perdão de Deus, eu quero te lembrar que é necessário que você perdoe. Se alguém te feriu, sabe, se alguém te traiu, se teu esposo te traiu, se a tua esposa te traiu, se teu amigo te falou uma palavra que te magoou, sabe? Se algum irmão na igreja te olhou de um jeito que você não gostou que ele olhasse, presta atenção no que eu estou falando para você. Eu quero fazer um apelo com base no amor. Perdoe, porque só pode receber perdão quem perdoa. Ou então você vai ficar nesse plano natural. Quando Onésimo fugiu para Roma, ele estava diante de 870 mil pessoas. Eu lembro a primeira vez que me chamaram para ministrar. Eu vou usar essa expressão, não se escandalize comigo. Ele está ali no fundo. Era uma loucura me chamar para pregar. Mas Jacó me chamou para pregar num grupo de homens. Eu não tinha nada, eu só tinha minha Bíblia marcada com um monte de versículo que era paulada pura. E eu me perdi todo naquele dia. Mas se ele não tivesse me dado a oportunidade de pregar, talvez eu nunca tivesse coragem de estar aqui hoje. Só que o que me faz estar aqui hoje não foi porque Jacó me deu a oportunidade de pregar, foi porque um dia eu li no Salmo 139, que ainda antes que a palavra chegasse na minha boca, Deus já sabia o que eu ia falar, então eu não precisava me preocupar, porque era Deus quem controlava a história. E por que eu voltei no Salmo 139? Porque Onésimo estava escondido de Filemão. Mas a Bíblia diz que ainda que você suba aos céus, ou desça ao inferno, Deus está te vendo ali. Deus tinha um plano traçado para aquele escravo. E Deus o conduziu até Paulo. Você sabe por que você veio aqui hoje? Porque você precisava ouvir uma palavra a respeito de perdão. Porque enquanto você não perdoar, você não pode receber nem a paz e nem o perdão de Deus. Só que depois que Paulo mostra para Filemão quem ele é, ele faz o apelo: eu quero fazer, ainda que eu tenha plena liberdade para mandar, porque eu posso mandar que você perdoe, mas irmão, mas o perdão não pode ser mandado, porque você não pode perdoar porque o pastor manda, você só perdoa se sair daqui. Porque você pode perdoar da boca para fora e dizer: não, pastor, eu perdoo, mas no coração não perdoou. É como a ceia. Os homens veem o que estão fora, mas a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Você está me ouvindo? Ainda que eu tenha plena liberdade para mandar, eu prefiro fazer um apelo com base, ou seja, alicerçado no amor. Perdoe, Onésimo. Perdoe. Porque eu sei quem você é. Mas depois que ele fala, eu sei quem você é, ele vai dizer assim: mas eu quero te mostrar quem Onésimo se tornou. Porque o Evangelho transforma lá, irmão, mas transforma aqui também. Você está me ouvindo, amém? Ele saiu um escravo ladrão, fugitivo. Ele saiu um traidor. Mas se você ler o Colossenses comigo, a primeira coisa que Paulo vai dizer assim, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Paulo fala a respeito de Onésimo. Você sabe aquele ladrão? Você sabe aquele traidor? Ele irá com Onésimo. O que é Onésimo é agora?
fiel e amado irmão. Sabe o que é que o Evangelho fez com Onésimo? Fez de um ladrão um homem fiel e amado. Por quê? Porque o Evangelho nos transforma. Você está me ouvindo, amém? Não saiu um fugitivo querendo viver a sua história? Está voltando um homem fiel a Deus. Eu não conheço a história de vocês, mas eu sei a minha história. E quando a gente faz uma aliança com Deus, que a gente vem do mundo, as pessoas, elas determinam o tempo que a gente vai ficar na igreja. Ali eu dou 3 meses. Não aguenta passar um mês. Se não sair pela prova, vai sair pela tentação. Espero ser fiel até o fim. Já são 20 anos. Eu cheguei aqui cheio de cabelo, já perdi um monte, mas continuo aqui. O cabelo ficou pela estrada, mas o espírito continua aos pés de Jesus. Sabe o que é que o Evangelho faz com a gente? Ele faz de um homem ladrão um homem fiel. Ele faz de um homem que fica planejando roubar o Senhor um homem amado. Primeiro Paulo mostra quem é Filemão. Filemão, você é isto, isto e isto. Você precisa perdoar. Mas você não está perdoando qualquer pessoa. Fugiu um escravo de homens. Ele vai dizer, volta um servo do Senhor. E a palavra servo no original grego é escravo. Ele fugiu, escravo seu, Filemão. Ele está voltando, escravo de Cristo. Porque o Evangelho, ele não nos liberta das nossas vontades. Ou o Evangelho não nos liberta de ser livres para aquilo que queremos fazer. Ele nos liberta dos pecados e nos faz servo de Cristo, para vivermos a vontade dele. Então Paulo está falando, estou enviando de novo Onésimo, um fiel e amado irmão. Ele era ladrão, mas agora ele é fiel. Ele passou de escravo de Filemão a escravo de Cristo. Ele passou de fugitivo, ele vai dizer a respeito de Onésimo. Versículo 10, eu apelo em favor de meu filho Onésimo. Ele saiu como um fugitivo e agora volta como um filho na fé de um dos maiores apóstolos da história. Quando ele saiu, ele tinha um sonho. Quando ele se encontrou com Cristo, o seu sonho ficou maior. Você está me ouvindo, irmão? Porque Deus sempre vai nos pegar e vai fazer de nós algo melhor. Você está pensando que as pessoas acreditam em você? Você está pensando que as pessoas sonham junto com você? Não. Mas existe alguém que acredita e existe alguém que sonha com você. Aquele que te libertou. Se você acreditar nele, se você confiar nele, ele vai te livrar da escravidão do homem e vai te tornar um servo dele. Ele pode fazer de um bandido um homem fiel. Ele pode fazer de um fugitivo um homem disposto a morrer por ele. Eu quero que você perdoe, porque ele saiu daí um escravo seu, mas ele está voltando agora um escravo do Senhor. E aí depois que ele mostra toda essa realidade de Onésimo, ele fala assim, e agora eu preciso fazer o quê? Um apelo. Nós fazemos apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Talvez nós deveríamos fazer apelo para as pessoas perdoarem as outras. Nós fazemos apelo para as pessoas virem aqui à frente fazer uma aliança. Talvez nós deveríamos fazer apelo para que as pessoas amassem as outras. Porque a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor de seu irmão. Só que as pessoas pensam que entregar a vida é apenas se colocar na frente de um revólver e morrer por elas. Não. Entregar a vida é estar disposto a servir o outro quando ele precisa. Porque a minha esposa fala sempre, como é que eu vou servir Jesus? Eu sirvo a Jesus, servindo ao meu próximo. Você está me ouvindo? Então só pessoas transformadas perdoa. Só pessoas que receberam perdão perdoa. Agora o que é que o perdão faz com a gente? Você sabe qual é o maior segredo do perdão, irmãos? É que o perdão nos torna semelhantes a Cristo. Eu vou te mostrar agora. Quando Estevão está sendo apedrejado,
que Paulo está ali assistindo tudo com roupa aos seus pés, que ele está perto de morrer. Ele não amaldiçoou os homens porque estão apedrejando ele. O problema é que quando nós levamos pedrada hoje, a gente pede para Deus matar, enquanto Estevão está dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas quem foi que deu esse grito de perdão? Quem deu esse grito de perdão foi Cristo na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Agora, quando eu libero o perdão, o que acontece comigo? Você sabe o que é que o perdão faz, irmãos? A Bíblia diz que quando Estevão diz: Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem, a Bíblia diz que os céus estão abertos sobre a cabeça dele. Todas as vezes que eu perdoo, o céu se abre sobre a minha cabeça. O céu é capaz de se abrir para quem de fato está disposto a perdoar. Porque é quando perdoamos, irmãos, que nós nos sentimos ou nos tornamos mais semelhantes a Cristo. E eu vou te falar um negócio: perdoar é difícil. Pedir perdão já é difícil. Quem é casado sabe bem como é esse negócio. Você volta todo escabriado. E aí você pede perdão uma vez, pede duas, pede três. Aí quando você vai pedir a quinta, a pessoa fala assim: ah, mas todo dia tu pede perdão, faz a mesma coisa. Eu continuo sendo homem, mas graças a Deus eu continuo pedindo perdão. Porque no dia que eu parar de pedir perdão, então a carne venceu. Vou falar um negócio para você: nunca desista de pedir perdão. E sempre se esforce para perdoar. Você está me ouvindo? Porque você vai pisar na bola. Porque você vai magoar, porque você vai errar, porque vão errar contra você. Mas se você quiser os céus abertos, perdoe. E quando ele libera perdão, ele diz: eu estou vendo os céus abertos e o Senhor assentado à destra do Pai. Porque todas as vezes que nós liberamos perdão, nós nos tornamos semelhantes àquele que perdoou. Paulo não está restaurando uma vida. Parece que Paulo só está restaurando uma vida. Na verdade, Paulo está restaurando duas vidas. Paulo está restaurando um crente magoado. E está enviando um convertido para mostrar que Deus transforma. Então, quando você erra com alguém e você vem para a igreja, e você se arrepende e se converte, quando você volta para lá, você pode mudar a história daquela pessoa também, porque ela vai começar a acreditar no Jesus que você prega. Você está me ouvindo? Para que é a igreja, irmãos? Igreja é para se entupir de gente? É para entupir a igreja de gente? A gente consegue entupir. Diz para eles que eles vão ficar ricos, faz uma campanha. Sabe, dá para eles o que eles querem. Dá o pão e o peixe. Mas quando você oferecer a carne e o sangue, eles saem. Igreja, irmãos, é para ser cheios de pessoas semelhantes a Jesus. Mas não apenas no falar, ou no louvar, ou no orar, ou no pregar aqui à frente. Isso aqui tudo pode ser uma capa, pode ser hipocrisia. Porque se eu entro no meu quarto, se eu pego a minha Bíblia, eu não sou aquilo que eu estou ministrando aqui. Se eu não acredito no que eu prego. Você sabe que as pessoas não têm prazer de vir à igreja? Porque eles não acreditam mais em Deus. Vem porque se acostumaram. Mas no dia que a igreja perdoar, o céu se abre. E quando o céu se abrir, você vai ver a majestade dele. Então você vai estar preparado para se encontrar com ele. E se você partir naquele instante, você não vai partir com saudade da terra. Você vai estar do lado do seu Pai no céu. Porque se a igreja não for para ser semelhante a Jesus, se a igreja não for para liberar perdão, se a igreja não for para ser diferente do mundo, para que a igreja? E eu não estou com um papo bonito para dizer para você: não, olha, eu perdoo facinho. Não perdoo facinho não, é difícil. Mas é necessário. Você está me ouvindo? Porque enquanto não houver perdão, o céu não se abre.
Então minha pergunta para você não é quem você magoou, é você estar disposto a voltar para restituir. Eu quero fazer um apelo com base no amor. Perdoe, volte, cure as pessoas que você feriu. Passe pela terra sendo semelhante a Ele. A porta continua estreita e ela não vai se alargar. Esses dias eu tive a oportunidade de pregar na Nova Esperança e Deus me falou algo, Ele ministrou algo no meu coração que é tremendo. As pessoas vivem abusando da graça, irmão. A graça é maravilhosa. A Bíblia diz que é pela graça que somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça é o carro que nos coloca dentro. A fé é a ponte invisível que você atravessa dentro desse carro. Se você duvidar, você cai no abismo, como Pedro começou a afundar. Mas se você perseverar em graça e fé, você vai chegar no destino final, que é Jesus. Agora deixa eu falar algo para você. A graça de Deus é para todos aqueles que o Senhor chamou. Mas a graça jamais vai mudar os princípios de Deus. Deus continua o mesmo e você não pode usar da graça para mudar aquilo que Deus estabeleceu. A graça só serve para quem quer viver em santidade, porque a Bíblia diz que sem paz e santidade ninguém vai ver a Deus. Só que nós estamos esperando ver Deus apenas no céu. Deus ainda se manifesta na terra, porque onde houver paz e santidade, Deus se manifesta. Mas Filemon, se tudo ainda for pouco, versículo 18: se ele o prejudicou em algo, se lhe deve alguma coisa, se tudo ainda for pouco, Filemon, põe na minha conta. Sabe o que é que Paulo está falando? Se você não estiver disposto a perdoar, se você quiser receber, põe na minha conta, Filemon. Sabe o que é que ele diz? Eu pagarei, eu estou disposto a pagar o prejuízo que ele te deu. Sabe o que é que Paulo está falando? Filemon, se tudo for pouco, eu estou assinando a nota promissória no lugar dele. Por quê? Porque quando eu cobro algo de alguém, eu estou disposto a fazer sacrifício por aquilo que eu estou cobrando. Se eu envio alguém para um lugar e eu estou confiando que o que eu falei é verdade, se a pessoa não aceitar, eu tenho de estar do lado dela para ressarcir a pessoa que foi prejudicada. Isso é evangelho. Amigão, tu receberia uma nota promissória de Paulo dizendo eu pago? Pois bem, ele está dizendo, Deus, estou assinando de próprio punho, põe na minha conta, eu pago, você me conhece. E o mais tremendo, sim, irmão, eu gostaria de receber de você, não, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Quer que Paulo está falando assim, olha, você está fazendo muito pouco, se você fizer caso, eu quero te lembrar uma coisa, eu vou te pagar, mas eu quero te lembrar que um dia eu também estive disposto a levar perdão para você. Por quê? Porque você foi salvo através da mensagem que eu preguei. Se tudo ainda for pouco, eu pagarei. Mas deixa eu te lembrar algo. Você que está negando perdão, um dia recebeu perdão. Ele diz, versículo 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. A história diz que Filemon fez conforme Paulo pediu. Ele perdoou. A história diz que Filemon não só perdoou, mas enviou Onésimo de volta para continuar servindo a Paulo. A história diz que depois que Paulo partiu, Filemon serviu a outros apóstolos. A história diz que Inácio de Antioquia, um dos patriarcas, ou um dos pais da igreja, em 110 depois de Cristo, está escrevendo uma carta para o bispo de Éfeso. Aquele escravo, depois que João morre, se torna o bispo de uma das maiores ou das mais importantes igrejas daquele tempo. A história diz que Trajano
vai pedir para Onésimo negar o seu senhor. Onésimo um dia estava disposto a negar o senhor dele, Filemon. Mas quem conhece a Jesus, quem é transformado por ele, jamais vai conseguir negar aquele que o libertou de verdade. A história diz que Filemon foi martirizado, mas mais tremendo é que esse escravo que voltou para pedir perdão, foi perdoado, voltou para servir o apóstolo, serviu aos outros apóstolos, se tornou bispo da igreja de Éfeso, morreu por amor a Cristo. Ele tem uma coisa que talvez você não saiba, ele fez algo que talvez você não saiba. Essa história de perdão não acaba ali. Quando vai se fechar o cânon da igreja, é preciso reunir as cartas paulinas. E havia um bispo que conseguiu juntar algumas dessas cartas. E porque um dia Onésimo resolveu perdoar. Hoje você tem aí a Bíblia com algumas das cartas paulinas, que segundo a história, foi Onésimo que conseguiu ajuntar. Talvez a sua carta pessoal, talvez a de Colossenses, por causa de uma história de perdão, muitas pessoas receberam graça de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando você perdoa, não apenas o céu se abre, mas o perdão que você libera vai alcançar outras pessoas. Então o segredo de tudo é: liberte o seu Onésimo, perdoe, seja um agente de Deus na terra. Confie que você de fato é livre, porque Jesus te libertou. E se for necessário voltar para restituir, não tenha vergonha. Você não está voltando em seu próprio nome. Não interessa o que você fez. Se você tem um filho que você não tem coragem de assumir, se o evangelho te transformou, vai lá e peça perdão a ele e diga: olha, eu preciso te pedir perdão, eu quero mudar, eu quero fazer parte da tua história. Se você tem alguém que você maltratou, mostre que o evangelho te mudou e vá lá e restitui. Se você deve, não tem condição de pagar tudo agora, vai lá e como servo de Cristo fala assim: eu não tenho condição de pagar tudo, mas eu posso te pagar um tantinho por mês. Leve o evangelho que transforma para a vida das pessoas que você prejudicou. Liberte, meu amado. Liberte esse escravo, liberte o seu Onésimo. Amém? 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 Eu quero agradecer a oportunidade. Eu nem sei quanto tempo eu fiquei aqui. É que a minha esposa sentou lá no fundo hoje. E quem é casado sabe como é. Quando a gente começa a demorar, ela começa a dar um sinal. Deixa eu ver. Está escondidinha ali atrás. Eu nem olhei para ela. Mas eu quero deixar assim uma palavra para você, a última palavra. Se vocês puderem projetar aqui para mim. Está ali em Colossenses, capítulo 3. E veja se não é a nossa realidade. Colossenses 3, do 23 a seguir. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para com os homens. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça. E o mais tremendo: e não haverá exceção para ninguém. Sabe o que a palavra está dizendo? Deus não tem favoritos. Deus vai julgar todo mundo conforme a sua justiça. Nós estamos decepcionados com a justiça do mundo, mas existe um juiz no céu que não faz distinção. Se o homem comete injustiça, vai receber de volta a injustiça. Então a minha palavra para você é: eu quero fazer um apelo com base no amor. Liberte Onésimo. Que Deus em Cristo abençoe no nome de Jesus.